Confrontos épicos e inesperados estão acontecendo em One Piece, como a batalha de Monkey D. Garp contra o ex-almirante Aokiji. Garp, um verdadeiro monstro em batalha que apresentou um dos golpes mais destrutivos mostrados até agora, não pôde escapar de Hashinosu, mas conseguiu deixar a sua semente para o futuro. Já em Egghead temos o Luffy contra o almirante Kizaru, que aparentemente o Luffy está com uma breve vantagem do almirante, colocando ele no chão com um ataque cartunesco, mas bem destrutivo. Parece um flash do Oda ou uma pista de que os três almirantes iniciais vão enfrentar a família Monkey. Tudo me leva a crer que sim, e logo em breve teremos Monkey D. Dragon vs o Akainu. Mas essa luta já pode ter acontecido no passado e ambos carregam as suas mágoas dessa época, onde cada um tem a sua maneira de enxergar a justiça da sua forma, sendo extremamente opostos, aonde o Akainu com a sua justiça absoluta e Dragon que infelizmente não encontrou nenhuma justiça por lá. E o início desse segundo round pode estar começando a dar os seus primeiros passos. Você quer saber o que levou o Dragon e a Akainu se enfrentarem no passado? E uma coisa que eu descobri, como o Bartolomeu Kuma vai ter a sua humanidade de volta? Vem comigo agora que eu vou te contar nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime. Eu tenho um recado rápido e importante para vocês. O canal Mangaque e o Chapéu de Palha estão concorrendo ao Prêmio IBEST. Dê essa moral e votem neles que toda a comunidade vai sair ganhando. E eu estou com a meta de 20 likes para esse vídeo. Me ajude aí. E esse capítulo está cheio de dicas nas entrelinhas. E uma delas é como o Kuma vai voltar a ter as suas memórias. Então, fiquem até o final. Chegando lá no final, se você achar que o vídeo te agradou, aí sim você se inscreve. Se não, tá tudo certo. E agora, bora para o vídeo? Começamos o capítulo no flashback do Kuma. 8 anos após o incidente de God Valley, 30 anos atrás no reino de Sobe, lá no Salt Blue, o Kuma agora tem 17 anos e se tornou um pastor. Ele está curando os idosos pobres do país, removendo a dor de seus corpos usando a sua Akuma no Mi. As pessoas o chamam de mão milagrosa e os idosos perguntam se ele pode retirar as suas dores durante a semana, mas Ginny aparece muito brava e fala que não, só apenas aos domingos, já que eles não pagam pelo serviço. Ginny, agora com 21 anos, se tornou uma bela jovem, com mais qualidade que os idosos dão para ela. Para eles, ela é muito bonita, atraente, desbocada e avarenta. Ela repreende os idosos que estão acampados dentro da igreja. Parece que ela é muito popular entre os rapazes graças à sua beleza. Os cidadãos dizem que o novo rei do reino de Sobe, o rei Bekori, é um rei sem coração e mesquinho. Ele até faz com que as pessoas doentes paguem tributos. Caso não paguem, vão parar na prisão. E há boatos de que pessoas que foram presas não receberam comida e morreram de fome. O rei está ouvindo toda a conversa deles pelo Denimushi e está ficando corado. Kuma diz às pessoas que ele pode curá-las toda semana, desde que seja apenas doença ou dor leve, e toda a dor acumulada que o Kuma removeu dos idosos, no acumulado, é do mesmo tamanho que a dor que ele retirou do Luffy em Thriller Bark. Ela está concentrada em uma bolha de pata da mesma maneira que ele fez com o Zoro. Ele recebe toda a dor acumulada dos idosos. Ginny está chorando e fala que o Kuma faz isso toda semana e as pessoas não sabem. Kuma diz que isso não pode ser evitado e alguém deve assumir toda a dor e sofrimento que foi removido, senão ela não desaparecerá. Se ele deixar a massa de dor e sofrimento sozinha, ela simplesmente voltará para quem ele a removeu. Apesar da dor, o Kuma está feliz porque todos que ele ajudou estão felizes. Que resistência absurda o Kuma já tinha nessa época, suportando dor dos habitantes da ilha todo domingo. Em comparação rápida, o Zoro, quando suportou os danos do Luffy em Thriller Bark, ficou dormindo por 3 dias. O Kuma recebeu os danos e aparentemente no início do anoitecer, mas já na mesma noite estava pronto para jantar. E isso é um feito absurdo, provavelmente a sua resistência
foi aumentando com o passar do tempo, como ele mesmo disse que precisava treinar para poder ficar mais forte. Certamente, um motivo que levaria ele a ficar mais forte seria para receber mais danos dos habitantes, para poder atender mais dias da semana. E uma coisa bem importante foi colocada aqui nas entrelinhas: caso a dor retirada não vá para algum lugar, ela voltará para o seu dono. Então, se o Kuma não recebesse esse dano, ela voltaria para os velhinhos. Mas será que isso se aplica também às suas memórias? Como vimos, ela está em uma sala em Punk Records, preservada em uma sala trancada, mas agora a sala foi aberta, então essas memórias podem voltar para o Kuma. Eu acho que isso tem uma grande chance de acontecer. Na minha opinião, a programação do robô está no lugar das memórias do Kuma, e o que ele estava fazendo antes era a programação do robô gigante. Agora que o robô recebeu uma nova ordem do Luffy e despertou por causa dos seus tambores da libertação, tanto o Kuma e o robô gigante estão sob as suas ordens. Um já está em Egghead e o outro já está a caminho. Kuma já saiu da Terra Sagrada, tem um dia de viagem. Eu acho que quando ele chegar lá, as suas memórias poderão voltar para ele dessa forma. Agora, há 25 anos atrás, o Kuma tem 22 anos. Gin pediu o Kuma em casamento, mas o Kuma se recusa. Gin está furiosa porque ele não aceita e pergunta se ele realmente a ama. O Kuma quer que eles sejam felizes, mas ele se lembra do passado trágico de seus pais e não quer a mesma coisa aconteça com a Gin. Mesmo depois de 13 anos fora da escravidão, ele não queria deixar a Gin correr o risco de ser caçada. Seu pai era um bucaneiro, já a sua mãe não era mais. Isso não impediu do governo mundial torná-la uma escrava. E a última coisa que o Kuma iria querer era a história se repetindo, trazendo aquele horror para a sua nova família. Da mesma maneira que os seus exames, quando ele nasceu, vazaram para o governo mundial ali no Reino de Sobe no passado, eu acho que caso ele tivesse um filho naquele momento com a Gin, as chances de acontecer tudo mais uma vez era grande demais. E eu acho que, para eles terem um filho, deveria ser fora de um reino afiliado ao governo mundial. Mas voltando ao capítulo, o Kuma muda de assunto e conta para a Gin as notícias sobre o Exército da Liberdade. Ele diz que Dragon é legal e deve ser o herói de alguém. Kuma diz que um dia quer sair para o mar e salvar muitas pessoas, e é assim que ele quer viver a sua vida. As duas crianças do capítulo anterior que zombaram do Kuma agora já estão maiores, e a que usa chapéu se chama Gyokyo. Trazem peixes para a casa deles, e aparentemente ambos têm uma queda pela Gin. E temos um salto de 3 anos no tempo. Há 22 anos ocorreu um grande incidente. Kuma agora tem 25 anos e também está usando o seu chapéu característico. Ele está dizendo ao exército do rei para libertar as pessoas que eles sequestraram. Os sequestradores disseram ao Kuma que a lei mudou e foi declarado que as pessoas do sul podem ser usadas como quiserem. Kuma ficou furioso porque ele já sabe que eles as tornarão escravas e os ataca. E temos um motivo disso estar acontecendo. O rei explicou que o reino de Sobe será dividido em 2 partes. A parte do norte será o verdadeiro reino de Sobe, e a parte sul é onde vivem os idosos que não podem pagar o tributo. A igreja do Kuma também está na parte sul, e o rei acredita que, fazendo isso, o reino de Sobe prosperará. Essa informação ainda não tinha sido adicionada, que os dragões celestiais estipulam o valor do tributo com base no número de habitantes. E outra coisa, toda hora que vemos o Kuma, ele está sorrindo e sendo generoso, se colocando em risco ou suportando dores que não é dele mais. Quando tem algo relacionado à escravidão que coloque a liberdade das pessoas em risco, ele fica furioso. Ainda não sabemos como ele se tornou o reino de Sobe, mas eu acho que temos a pista nesse capítulo, mas eu vou falar no final do vídeo que vai fazer mais sentido depois como chegar no final desse capítulo. Vemos Kuma, Gin e mais 3 pessoas, incluindo as 2 crianças do capítulo anterior, em uma cela de prisão. De repente, o Exército da Liberdade chega e ataca o reino de Sobe e destrona o rei, e liberta Kuma e Gin e os demais da prisão.
Dragon e Ivankov aparece e Ivankov fala: Kuma, se você ainda é a mesma pessoa de antigamente, vamos mudar o mundo. O Exército da Liberdade veio junto com a Era dos Piratas e a tragédia de Ohara. O Exército da Liberdade era liderado pelos pilares iniciais Dragon e Ivankov. Com a adição de Kuma, ele se transformou no exército revolucionário que ressoou em todo o mundo. Gine também se uniu ao exército revolucionário. Dragon fala que eles ainda estão precisando de dinheiro. Ele quer que o exército revolucionário ajude a facção rebelde de cada país que deseja depor seus reis. Ele também quer treinar novos recrutas no manuseio adequado de armas e ensiná-los a lutar. Dragon diz que foi um marinheiro, mas ele não encontrou justiça lá na marinha. Kuma diz que seguirá o Dragon. Dragon fala que não fará o Kuma se arrepender dessa decisão. Kuma volta de tempos em tempos para visitar a sua igreja. Passaram-se mais 8 anos desde a sua última visita que ele esteve lá. Já há 14 anos, em um certo reino, vemos a Gine. Ela é a comandante do Exército do Leste. Ela está muito feliz porque se juntará ao esquadrão do Kuma no dia seguinte. Já no quartel-general do Exército Revolucionário em Baltimore, alguém relata ao Dragon que Gine foi sequestrada e a pessoa que relatou disse que houve um inimigo inesperado. Agora começa a fazer um pouco de sentido como o Kuma se tornou o rei de Sorbet. Após a sua saída de lá, o reino ficou sem rei. Provavelmente algumas pessoas que estavam lá era algum habitante de God Valley que ele salvou. Ele retornou à sua terra natal depois de 8 anos, já estando no exército revolucionário, e começou a reconstrução do seu reino, e foi proclamado rei pelos habitantes. Eu não acho que o governo mundial sabe da sua origem bucaneira. Essa é a minha opinião. Quando ele saiu de God Valley, ele tinha apenas 9 anos, e após aquele embate com o Saturno, que eu compartilho da teoria que a Big Mom, depois de ver o Kuma apanhando para o Gorosei, foi para cima do ancião. E depois de tomar um pau da Big Mom, o Gorosei perdeu o Kuma e Ivankov de vista. Na ilha de God Valley tinha 100 mil pessoas. O Kuma conseguiu resgatar 500 pessoas, como vimos no capítulo passado. Pelo que foi deixado entendido, a ilha sumiu do mapa, seja lá o que tenha acontecido com ela. Então, para o governo mundial, essas pessoas que estavam lá estão mortas. Mas a chegada dessa pessoa inesperada que sequestrou a Gine pode ter feito o Kuma se revelar. Não sabemos ainda quem é. É dito ser alguém inesperado, mas dessa forma ficou um pouco confuso, que deve ter sido de propósito, para poder pensarmos de duas formas, de não ser nem a Marinha nem o governo mundial, ou é o inimigo que pegou eles de surpresa, e algo inesperado que vem na minha cabeça é o Akainu. E pela reação do Dragon ao saber da notícia, foi alguém íntimo dele no passado. E poderemos ver nos próximos capítulos alguma relação do Akainu e Dragon quando serviram a Marinha. Isso vai ser bem louco e esclarecedor ao mesmo tempo, porque o Oda pode introduzir na obra o que levou o Dragon a sair da Marinha e ter feito o Akainu ter se mantido por lá. Pode ser algo bem inesperado. Os dois têm visões absolutamente diferentes. Sakazuki tem a sua justiça absoluta, já Dragon não enxergou nenhuma justiça por lá. Dois polos extremamente diferentes, mas que no passado pode ser que poderia existir uma forte amizade entre esses dois. Porque se pararmos para pensar, de alguma certa forma, todos os 3 almirantes iniciais estão tendo um destaque. Lá em Raston Sul tivemos o ex-almirante Aokiji contra o Garp. Já na ilha de Egghead, temos o Kizaru contra o Luffy. Agora, o almirante que está faltando ganhar um destaque é o Akainu. Imagina ele ter enfrentado o Dragon no passado, ou melhor, agora no futuro, cada Monk enfrentando um almirante diferente. Vai ser bem legal, porque na linha temporal não me vem na cabeça algum pirata que atacaria os revolucionários ou um evento que interliga com esses 14 anos. Na linha temporal temos 16 anos o Fischer Tiger, que tinha escapado da Terra Sagrada e voltou para a Ilha dos Homens Peixes. E um ano após veio outro evento de 15 anos, quando ele sobe a Headline com as próprias mãos para poder soltar os escravos que ainda estavam por lá. Pode ser que o Akainu conseguiu pegar a Gine e negociou com o Dragon, mas o Kuma descobriu isso e se entregou para poder soltar ela. E em troca, se colocou à disposição de se tornar um Shichibukai e logo após se tornou uma cobaia do Vegapunk.
E o que você acha? Deixa aqui a sua teoria. Meu muito obrigado por você que ficou até aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto e